Canal Novel e Fanfic Narradas. Novel O Rei do Entretenimento. Capítulo 123. Janeiro de 2005, sede da Warner Bros. Burbank, K. O quê? Perguntei, surpreso. Eu não esperava por isso de jeito nenhum. A forma como Barry formulou a pergunta não fez nenhum sentido. Se ele não aceitasse esta proposta, eu simplesmente iria para a Universal, que me fez a segunda melhor oferta. Tenho propostas de outros estúdios também, caso você não concorde com esta, eu disse depois de alguns instantes. Eu sei, Barry assentiu com um olhar compreensivo. Eu também sei qual dos estúdios se ofereceu para fazer este filme com você. Tipo, eu sei com certeza que a Disney está desenvolvendo algo semelhante para o ano que vem, e é por isso que eles não fizeram uma proposta para você. Se a gente der o pontapé inicial logo, podemos sair na frente deles. Eu só precisava conversar pessoalmente com você sobre isso. Uma conversa que seu pai não teria me permitido ter de outra forma. Nossa proposta para o musical é genuína, no entanto. Meu pai, sentado ao meu lado, disse exaltado. Não tínhamos combinado de resolver isso discretamente, Barry. Por que você teve que envolver o Troy? Você me obrigou a tomar essa atitude, Steve, retrucou Barry. Metade do elenco de Harry Potter se recusa a filmar o próximo filme porque acha que está recebendo muito pouco. Se continuarmos assim, o próximo filme terá um elenco irreconhecível. E o motivo é apenas um, o salário exorbitante de Troy. Podemos ter contratado Jamie Bell e Emma Watson para mais 4 filmes, mas os outros não estão na mesma sintonia. Michael Gambon, Maggie Smith, Alan Rickman, Robbie Coltrane, Warwick Davis, Julie Walters, Richard Griffiths e outros são atores veteranos que não aceitam menos. Poderíamos ter incluído J.K. Rowling na lista também, se você não tivesse pago a ela com a sua parte. Se eu estiver certo, Troy provavelmente nem sabe disso. Eu não sabia. Embora soubesse que a maioria dos atores havia assinado o contrato inicialmente para apenas 4 filmes e que Emma e Jamie renovaram seus contratos para até o 8º filme no ano passado, eu realmente não fazia ideia de que outros atores estavam se unindo para aumentar seus salários. É por isso que as filmagens do 5º filme foram adiadas novamente? Perguntei, olhando de Barry para meu pai. As filmagens conjuntas do 5º e 6º filmes de Harry Potter foram adiadas para julho de 2005. Até então, eu pensava que isso tinha sido feito para que os outros alunos pudessem fazer as provas em junho sem preocupações, mas agora já não tenho tanta certeza. Papai não respondeu, apenas olhou para Barry, que assentiu com a cabeça. Sim, respondeu Barry. Inicialmente era a falta de um diretor, um problema que Steve resolveu com a sugestão de Rian Johnson. Eu realmente gostei do trabalho dele e permitiria que ele dirigisse os próximos 2 filmes, desde que Steve o supervisionasse de perto. Mas então surgiu o Sindicato dos Atores. Todos eles estão sendo representados por um único escritório de advocacia que está negociando em nome deles em conjunto. Os atores mirins, além de Emma e Jamie, não faziam parte disso porque todos eles haviam assinado um contrato para 7 filmes. Mas os adultos haviam assinado apenas para 4. Olhei para o meu pai para avaliar sua reação, e ficou óbvio que ele não gostou de ser pego de surpresa daquela forma. Tobias, por outro lado, parecia completamente alheio ao encontro. Fazia sentido, já que ele não havia negociado nada relacionado a Harry Potter para mim. Então, o que você propõe? Perguntei a Barry depois de perceber que ninguém mais estava disposto a falar sobre o assunto naquele momento. Barry juntou as pontas dos dedos e disse, eles estão pedindo $5 milhões para cada um dos próximos 4 filmes. Um aumento em relação ao $1 milhão que receberam pelo 4º filme. Normalmente argumentaríamos que não estamos lucrando o suficiente para justificar esses salários altos, mas eles usaram o seu salário como argumento, dizendo que é injusto um ator receber todo o dinheiro, e considerando o quanto a mídia gosta de divulgar o seu salário após o lançamento de cada filme. Certo, eu disse. Quantos atores fazem parte deste grupo? 9, respondeu ele. Estamos confiantes de que podemos reduzir a negociação para $4 milhões por ator por filme. Então, aqui está o que estou propondo. Você ainda receberá sua participação de 10% conforme o contrato. Mas ela será reduzida pela renda adicional desses atores. Digamos que sua participação seja a mesma para o próximo filme, $113 milhões, como foi para Cálice de Fogo. Nesse caso, após deduzir os $27 milhões de salário extra dos outros, você receberá $86 milhões. Não parecia tão ruim. Mesmo assim, eu sabia que não podia tomar essa decisão sem falar com meu pai primeiro. Como produtor, ele sabia muito mais sobre as artimanhas dos bastidores da Warner do que eu. Preciso falar com o papai, anunciei. Em particular. Claro, Barry assentiu cordialmente e apertou um botão à sua frente. Logo, uma linda loira abriu a porta atrás de mim. Kimberly, por favor, leve Troy e Steve para uma sala de reuniões privada. Nós 3 nos levantamos em uníssono e seguimos Kimberly até o quarto. Vou esperar aqui, disse Tobias, apontando para o sofá no corredor. Assenti com a cabeça sem ver necessidade de incluí-lo também na discussão. E então, perguntei ao meu pai quando estávamos só nós 2. O que você acha da proposta deles? É tudo mentira, disse meu pai sem rodeios. O Barry foi rápido em mencionar seu salário, mas nenhuma vez disse quanto a Warner lucrou com o filme, não é? Vou te dizer, como eles só ficaram com metade da produção, o custo total do 3º e 4º filmes foi de $100 milhões, mais $200 milhões para marketing e distribuição. Eles faturaram mais de $200 milhões só com a bilheteria.
Se incluirmos os direitos de transmissão e distribuição para home video, eles estão ganhando muito mais dinheiro do que nós dois. Então por que me emboscaram assim? Perguntei. O problema é que, com os salários revisados para esses atores, vocês vão ganhar muito mais do que o estúdio, pelo menos durante a exibição do filme nos cinemas. E eles não podem permitir isso de jeito nenhum. Nenhum grande estúdio permitiria. É uma daquelas regras não ditas de Hollywood, porque cria um precedente perigoso para outros atores no futuro. Eu conseguia entender o sentimento deles. Não gostei da abordagem, mas certamente a compreendi. Eles estavam considerando seriamente trocar alguns membros do elenco, continuou meu pai. Só a minha insistência os obrigou a mantê-los e negociar. Franzi a testa, percebendo que tantos atores icônicos poderiam perder seus empregos em uma das séries de filmes mais icônicas de todos os tempos, apenas por causa do meu salário aparentemente alto. Então, o que você sugere que façamos? Perguntei. Vamos concordar com isso, disse meu pai depois de pensar por alguns minutos. Metade do seu salário sai dos meus lucros. Então, se você ganhar 27 milhões de dólares a menos, eu ganho 13,5 milhões de dólares a mais, que transferirei para você mais tarde. A Warner está economizando apenas 13,5 milhões de dólares por filme, o que daria 40,5 milhões de dólares para 3 filmes e 54 milhões de dólares para 4 filmes se fossemos dividir um dos livros futuros. Dei uma risadinha quando me dei conta. O que? Perguntou papai. Achamos que temos o direito de dizer, apenas 13,5 milhões de dólares, como se fosse uma quantia insignificante. Papai esboçou um sorriso. Verdade. De qualquer forma, embora aceitemos este acordo, isso não significa que não possamos explorar ao máximo o potencial deles para o musical. Olhei para ele com ceticismo. O que exatamente você tem em mente? Deixe a conversa comigo, ele sorriu. Farei com que se arrependam de terem armado essa emboscada para nós. Barry ergueu os olhos quando a dupla pai-filho retornou, seguida pelo assistente de Troy. Aceitaremos seus termos, mas temos algumas condições, Barry, disse Steve sem perder tempo. Pelo semblante de Troy, era fácil perceber que ele havia cedido o controle da reunião ao pai. Continue, disse Barry, fazendo um gesto para que ele prosseguisse. Em primeiro lugar, a Warner distribuirá os 7 próximos álbuns musicais de Troy por apenas 5% de comissão. Barry franziu a testa, embora supervisionasse principalmente o negócio de filmes. A Warner tinha um braço de distribuição musical e ele conhecia o suficiente da indústria da música para reconhecer que 5% não era um bom negócio. Normalmente, grandes distribuidoras de música como a Warner ficavam com uma porcentagem de 10 a 15%, dependendo da popularidade do artista. 5% era algo sem precedentes. Mesmo assim, essa perda de 5% era um preço pequeno comparado aos lucros dos filmes que eles estavam dispostos a abrir mão. Isso não significava que ele concordaria com a primeira exigência deles tão facilmente. 3 álbuns, respondeu Barry. Steve refletiu sobre os termos por um momento antes de assentir, dizendo, certo. O que mais? Perguntou Barry. Você promoverá um musical com um orçamento de pelo menos 30 milhões de dólares. Essa promoção incluirá a divulgação dos álbuns, incluindo a veiculação das músicas no rádio, em canais de música e similares. Considerando tudo, era um pedido razoável. Os custos de promoção do filme estavam aumentando ano após ano. Mesmo que Steve não tivesse imposto essa condição, 20 milhões de dólares teriam sido gastos na promoção do filme de qualquer maneira. Continue, disse Barry, pressentindo que a grande demanda ainda estava por vir. Steve prosseguiu. Após deduzir as despesas de marketing e distribuição, e uma comissão de 5% para a Warner, toda a receita do musical será destinada a Troy. Essa foi uma proposta interessante. Algo que Barry teria aceitado quase imediatamente se a porcentagem fosse o padrão da indústria, de 15%. A Warner teria que investir muito esforço na promoção do filme, então 5% parecia pouco. Mas musicais não eram muito populares, especialmente musicais originais. Moulin Rouge, lançado em 2001, não teve lucros enormes para começar. No máximo, o prejuízo seria de cerca de 4 dólares a 5 milhões, o que era muito melhor do que os 54 milhões de dólares que eles economizariam nos anos seguintes. Eu concordo, disse Barry, se você concordar em arcar com todos os prejuízos que tivermos por causa do seu filme. Então, se for um desastre, você nos compensará pelos custos de marketing com o seu próximo salário de Harry Potter. Barry percebeu que Steve estava prestes a discutir, mas Troy ergueu a mão, interrompendo-o no meio da frase. Certo, contanto que você concorde com nossa próxima e última condição, disse Troy. Como você sabe, quero diversificar minha carreira de ator, e a Warner é o melhor estúdio do mundo no momento. Então, se houver algum filme sendo produzido na Warner que eu queira fazer antes do fim de Harry Potter, você me escalará para o papel que eu desejar, desde que as filmagens não coincidam com Harry Potter. Podemos discutir a questão do salário quando a oportunidade surgir, mas você não deve dizer algo como, isso vai contra a sua imagem de Harry Potter. Barry se virou para Alan Horn, o diretor de operações da Warner, que estava sentado ao seu lado. Normalmente a seleção de elenco para produções internas era a responsabilidade de Alan. Podemos permitir, disse Alan pela primeira vez durante a reunião, mas apenas recomendaremos seu nome. A decisão final sobre a escalação do elenco ficará a cargo do diretor e da equipe que trabalha no filme. Troy claramente não ficou satisfeito com a resposta, mas mesmo assim assentiu. Alguns diretores são teimosos demais para o próprio bem.
Se o estúdio insistisse em escalar alguém contra a vontade deles, isso tornava a vida no set um inferno para todos. Beori aprendeu isso da pior maneira possível ao longo de seus 34 anos na Warner. Beori se levantou e apertou a mão de Troy, seguido de perto por Steve. Fico feliz que tenhamos conseguido chegar a um acordo mutuamente satisfatório. Janeiro de 2005, Phoenix, Arizona. Vamos lá, em Raquel, a melhor amiga de Emily, cutucou-a gentilmente enquanto as duas passeavam despreocupadamente pelo parque perto de casa. Você está muito melhor agora. Pare de ficar se lamentando por causa daquele incidente. Você tem uma estreia de filme em breve. Emily lançou-lhe um olhar significativo. Não foi só o acidente, Hey. Eu não te contei, mas eu tinha passado num teste para participar como convidada em Malcolm in the Middle, mas por causa do meu acidente, deram o papel a outra pessoa. Isso é. Raquel fez uma pausa, procurando as palavras certas. Ruim. Eu sei, disse Emily com um sorriso triste. E como se não bastasse, acabei de receber uma ligação de alguém da equipe jurídica de Brick e é o filme que eu fiz. Disseram que eu teria que mudar meu nome para outra coisa. Raquel franziu a testa. Que problema eles têm com o seu nome? Eles não têm problema nenhum, mas quando se inscreveram no SAG em meu nome foi rejeitado porque já existe outra atriz chamada Emily Stone registrada no sindicato. Que bobagem, concluiu Raquel imediatamente. Por que duas pessoas não podem ter o mesmo nome? Foi o que eu disse, exclamou Emily. Mas é assim que as coisas são em Hollywood, ou pelo menos foi o que me disseram. Na tela, agora serei Emma Stone. Continuo te chamando de Emily, anunciou Raquel com arrogância. Eu te bato se você me chamar de Emma, respondeu Emily. Ok, chega disso, Raquel mudou de assunto. Você nunca me contou e sabe que eu nunca vou parar de perguntar. Então, como é beijar o Troy? Emily gemeu alto. Meu Deus, não isso de novo. Tudo bem, foi lindo. Num instante nada e no seguinte simplesmente aconteceu. Ele é tão fofo que eu não queria parar. Bonito? Perguntou Raquel, incrédula. Amiga, você viu o corpo dele em Cálice de Fogo? Deveriam renomear para Harry Potter em Chamas. Ele é sexy demais. Emily não podia discordar disso. Eu sei, né? Ele é, simplesmente de outro mundo, disse Emily, com um tom nostálgico. Troy era o adolescente mais bonito que ela conhecia. Infelizmente, ele já tinha namorada. Ele podia até negar publicamente o relacionamento com Emma Watson, mas Emily sabia que tudo não passava de uma farsa para enganar a mídia, assim como o namorado falso de Emma. Raquel se virou para Emily, seus olhos se arregalando por um instante antes de ela sorrir e perguntar: onde você acha que Troy está neste momento? Emily deu de ombros. Só Deus sabe. Provavelmente em Londres, se preparando para pegar um voo para Utah para o festival de Sundance. Por quê? Sem motivo específico, Raquel deu de ombros. Só estou perguntando. Se você tivesse a chance de ficar com ele, sério mesmo, você aproveitaria? Emily lançou-lhe um olhar cético. O que te deu? Sabes o quanto eu adoro. Mataria um recém-nascido se isso significasse poder senti-lo de perto mais uma vez. E não é só a aparência dele, ele é tão atencioso e genuíno, que é impossível não se apaixonar um pouquinho por ele cada vez que se está com ele. Ah, você não me disse que sentia isso por mim, Emily. Emily congelou no lugar, reconhecendo aquela voz. Ela olhou para cima e viu o sorriso cínico no rosto de Raquel, e a ficha caiu imediatamente. Você está morta? Ela sussurrou para Raquel antes de se virar lentamente para confirmar seus temores. Para confirmar seu pior pesadelo, Troy estava ali parado. Ele vestia uma regata branca justa que não escondia seu peitoral e braços bem definidos. Completava o look com shorts jeans azul claro, um boné de beisebol azul, óculos de sol e, claro, seus crocs inconfundíveis. Um sorriso tranquilo estampava seu rosto, o tipo de sorriso capaz de derreter o coração de centenas de garotas no mundo todo. Olá, Emily cumprimentou-a casualmente. Emily fechou os olhos, mortificada, antes de se virar para sua agora ex-amiga. Sua vadia, sibilou. Quem faz isso com a própria amiga? Ei, nada disso. Troy se aproximou de Emily e passou um braço em volta de seus ombros. Eu fiz um gesto para ela ficar quieta por trás. Emily cobriu o rosto de vergonha. Por que eu tive que me humilhar dessa forma tão patética? O que você ouviu? Troy cantarolou audivelmente enquanto esfregava sua barba inexistente. Ouvi dizer que sou gostoso, tipo Harry Potter em Chamas, sexy demais, de outro mundo, e que alguém me adora e quer matar bebês. Só uma sugestão, não faça isso. Emily gemeu novamente. Se isso te consola, você não passou vergonha, insistiu ele. Eu também te adoro, provavelmente muito mais do que você me adora. Vou morrer de diabetes se vocês dois continuarem. Raquel apontou para os dois, fingindo confusão. Seja lá o que for isso. Troy colocou a mão no peito dramaticamente. Não morra. Espere pelo menos até eu ir embora. Não quero outro escândalo agora. Os três adolescentes riram da piada. Troy já havia se envolvido em vários escândalos ao longo da carreira. Nenhum deles era realmente culpa dele, mas certamente deixaram a impressão no público de que ele gostava de usar escândalos para se promover. Troy, disse ele, estendendo a mão para Raquel. Raquel respondeu ela com astúcia. Isso não vai causar um escândalo? Você se encontrando com a Emily tão abertamente. Troy deu de ombros. Olhe em volta. Você pode ver meus guardas se olhar com atenção. Eles me avisarão se houver algum repórter por perto. E considerando a roupa simples que escolhi para hoje, duvido que alguém sequer me note.
Emily deu uma volta de 180 graus, confirmando as palavras de Troy, conseguiu avistar pelo menos 3 guardas tentando passar despercebidos, mas falhando miseravelmente. Eu te notei, retrucou Raquel. Porque eu queria que você me notasse, disse Troy com um sorriso. Então ele se virou para Emily. Eu gosto muito da sua amiga. Emily sabia o que Troy realmente gostava, o fato de Raquel não se derreter ao vê-lo pessoalmente. Pelo que ela observara no set de Brick, isso tendia a acontecer muito com garotas jovens perto dele. Por mais que eu adorasse conversar com você sobre seus gostos, disse Emily, por que você está realmente aqui? Nós íamos nos encontrar em Park City daqui a alguns dias para a estreia de Brick. Troy deu de ombros. Por alguns motivos, eu não tinha nada para fazer por alguns dias e minha passagem aérea estava livre. Então pensei em vir ver minha querida amiga e oferecer-lhe uma carona até Sundance. Não pude ir te ver depois do seu acidente porque estava trabalhando, então decidi vir agora. Espero que você esteja bem. Sim, Emily assentiu. Estou bem agora. Senão minha mãe não me deixaria ir para Sundance. Ótimo então, sorriu Troy. Isso será perfeito. Estou fazendo outro filme, desta vez em Londres, e precisamos de uma protagonista feminina. O que você acha? Quer participar? Emily ficou boquiaberta com a proposta, sem conseguir encontrar palavras. Você nem precisa fazer teste, continuou ele. Mostrei suas cenas de Brick para o diretor, e ele concordou em te escalar diretamente. Capítulo 124. Janeiro de 2005, Phoenix, Arizona. Apliquei uma quantidade generosa do meu creme facial especial com cuidado na pele. Gosto de pensar que não sou tão vaidosa, mas preciso manter uma boa imagem quando saio. Embora não espere encontrar paparazzi ou repórteres aqui em Phoenix, nunca se sabe. Acho que você está exagerando para um encontro, comentou Tobias atrás de mim. Olhei para ele pelo espelho e disse, não é um encontro. A Emily me convidou para sair com um grupo de amigas dela. Raramente tenho essa oportunidade em Londres ou Los Angeles, porque as pessoas ficam me cercando o tempo todo. Além disso, não é nada exagerado. Tem FPS 50, vitamina C e tudo que a sua pele precisa para se manter macia e flexível por muitos anos. Foi altamente recomendado pela minha dermatologista. Você fala igualzinho a um comercial de TV que eu vi ontem, comentou Tobias com um sorriso presunçoso. Vai se fuder também, Toby, respondi em tom de brincadeira antes de colocar meu boné de beisebol e meus óculos de sol. Ser celebridade às vezes pode ser um saco. Eu realmente não gostava de usar nada na cabeça, mas ajudava a me misturar um pouco. Pelo menos nos Estados Unidos, ajuda. Em um estado ensolarado como a Califórnia ou o Arizona, quase todo mundo usa um boné assim. Meu pai, que tinha trabalho em Los Angeles, mandou Tobias comigo como acompanhante quando lhe contei o que pretendia fazer durante a semana que antecedeu o festival de Sundance. Tobias ficaria comigo apenas quando eu estivesse no hotel. Além disso, eu tinha 3 guarda-costas designados para me proteger o tempo todo. Ei, Troy, disse Tobias casualmente. Eu estava pensando. Voltei-me para ele e vi que ele não estava olhando para mim, mas sim parecia perdido em pensamentos. Sim, perguntei. Ele olhou para mim e pareceu se recompor antes de dizer, acho que não posso ser seu gerente. Meus olhos se arregalaram em genuína perplexidade. Você vai desistir? Não. Uau! Ele balançou a cabeça veementemente. Não era isso que eu queria dizer. Ele fez uma pausa por alguns instantes, como se procurasse as palavras certas, antes de finalmente dizer, eu vi como seu pai lidou com a situação com o Warner. Ele é bom em negociação. Aliás, até você é melhor do que eu. Não é o meu forte. Mas seu trabalho em Perks e Brick foi muito bom, comentei. Metade das coisas que você fez eu nem percebi até muito tempo depois. Exatamente, concordou Tobias. Eu sei que sou bom em produção cinematográfica, mas negociação não é o meu forte. Eu estraguei Dawn of the Dead e você nem queria tanto fazer o filme. Isso não foi culpa sua, eu disse. E então, na reunião com Warner, continuou Tobias como se eu não tivesse falado, não pude acrescentar nada de substancial porque eles nos pegaram de surpresa. Pensando bem, ele não estava errado. Eu não tinha percebido até agora porque meu pai estava comigo. Mas se eu estivesse só com o Tobias como estava durante a reunião com a Universal, não sei o que teria feito se ele tivesse se fechado daquele jeito. Preciso de um agente melhor do que ele. Não necessariamente um agente, mas pelo menos um bom negociador. Embora meus pais fossem bons, eu também precisava de um pouco de independência, principalmente porque vou fazer 18 anos daqui a 2 anos. Não posso depender cegamente deles para tudo relacionado à minha carreira pelo resto da vida. Certo, assenti lentamente. Você pode continuar sendo minha assistente e trabalhar nas minhas produções cinematográficas. Vou pedir para outra pessoa negociar meus contratos futuros. Ele assentiu com alívio. Acho que você deveria ir agora ou vai se atrasar para o seu encontro. Não é um encontro. É um encontro, com certeza, disse Raquel animada para Emily quando estavam longe de todos. Se ele sair com você sozinho e alguém tirar uma foto, todo mundo vai achar que você é a namorada dele. Mas se vocês estiverem em grupo, ninguém vai suspeitar de nada.
É tão fofo da parte dele estar tentando te proteger da mídia. Emily revirou os olhos para as palhaçadas da amiga. Apesar do que Raquel dissera, ela não acreditava nem por um segundo que fosse um encontro. Além disso, ela só queria que Troy conhecesse seus amigos que começaram a chegar um a um do lado de fora do boliche onde tinham decidido ir. Ele está atrasado, disse ela casualmente depois de alguns minutos, já que Troy era o único que ainda não havia chegado. Quem é exatamente seu amigo? Perguntou Rovan, um de seus amigos que também era vizinho, curioso enquanto olhava para o relógio. Só um cara que conheci durante as filmagens daquele filme que te contei, respondeu Emily. Certo, o filme. Entendi. Rovan fez aspas com os dedos em tom de deboche. Às vezes, Emily se perguntava por que ainda era amiga daquele cara. Ele era a única pessoa no círculo de amigos que não acreditava de jeito nenhum que ela tivesse ido fazer um filme em Hollywood. Cala a boca, R.O., disse Lisa, outra amiga dela e namorada de Rovan, furiosa. Se você não acredita nela, não precisava ter vindo aqui. Estou só brincando, disse Rovan, erguendo as mãos em sinal de rendição. Você sabe disso, não sabe, Emily? Ela balançou a cabeça levemente, sem querer respondê-lo. Por que não entramos e começamos um jogo até seu amigo chegar? Perguntou Chris, o último do grupo e namorado de Raquel. Essa foi a principal razão pela qual ela convidou Troy para jogar boliche. Tanto Raquel quanto Lisa iriam com seus namorados, o que a fazia se sentir como um ponto fora da curva no grupo. Normalmente, sempre que combinavam um passeio assim, ela recusava, mas hoje não queria. Ela estava prestes a dizer sim para Chris quando, de repente, seus olhos se fixaram no rapaz que vinha pelo estacionamento. Ele estava vestido casualmente com uma camiseta, jeans, boné e óculos de sol, e parecia bastante normal, como qualquer outro adolescente. No entanto, havia algo em seu jeito de andar que o fazia se destacar se você o olhasse diretamente. Sua confiança e postura o tornavam muito atraente. Além disso, ele era absolutamente lindo, como diriam os britânicos. Ei, Emily, disse Troy casualmente, parando em frente a ela e a abraçando levemente. Me desculpe pelo atraso. O Tobias estava sendo um idiota. Então ele se virou para Raquel, que parecia extremamente satisfeita ao ver as expressões de espanto nos rostos dos outros três. Ei, Raquel, Troy estendeu-lhe a mão que ela apertou. Então ele se virou para Emily e perguntou, você não vai me apresentar? Desculpe, Emily percebeu de repente que não era a hora para se mostrar arrogante e fez apresentações rápidas. Pessoal, este é meu amigo, Troy. Troy, estes são Rovan, Lisa e Chris. Troy apertou a mão de cada um deles, mas os outros três ainda não tinham dito uma única palavra. A seu favor, porém, Troy não repreendeu nenhum deles, provavelmente já estava acostumado com esse tipo de reação. Então vamos entrar? Perguntou Emily a Chris, que parecia bastante animado há poucos minutos, mas agora estava deslumbrado. Caramba, cara! Rovan quebrou o silêncio. Você é tipo o Troy Armitage. O Harry Potter. Troy deu uma risadinha bem-humorada. Pode me chamar só de Troy. E por favor, fale mais baixo. Não quero chamar atenção aqui. Minha segurança está por perto caso aconteça alguma coisa grave. Mas por que correr o risco de revelar minha identidade em voz alta? A Rovan deu de ombros. Não se preocupe, cara. Eu nem gosto de Harry Potter, ponto. Ele pode ter tentado bancar o descolado, mas até um cego perceberia que ele estava apenas fingindo indiferença. Troy sorriu para ele, divertido. Que bom para você, camarada. Lisa, sendo a única com a cabeça no lugar na relação, deu um soco no braço do namorado. Para de ser idiota, Rovan. Ignora ele, Troy. Ele gosta de comparar o tamanho do pênis dele com o dos outros. Ei, reclamou Rovan. É verdade. Se eu fosse um menino, era exatamente isso que você faria comigo o dia todo, todos os dias. Troy só conseguiu rir das travessuras deles antes de se virar para Emily e dizer, gosto dos seus amigos. Eles são um bando de idiotas, anunciou Emily antes de pegar o braço de Troy no seu. Vamos lá. Vamos entrar e começar o show. Para a sorte de todos era um dia tranquilo no boliche, com apenas 6 ou 7 outras crianças jogando quando eles entraram. Emily assumiu a liderança e estava prestes a pagar para todo o grupo quando Troy a ultrapassou e estendeu o cartão de crédito. Não se preocupe com isso, disse ele antes mesmo que ela pudesse argumentar, enquanto o funcionário do beco pegava seu cartão, sem reconhecer Troy. Não demorou muito para que os 6 estivessem dentro da pista de boliche, derrubando alguns pinos. Então, Troy, Lisa começou curiosa quando chegou a vez de Rovan jogar boliche. Desde quando você e a Emily estão juntos? Troy olhou para Emily, que mal conseguia conter a vontade de bater com a cabeça na parede ou algo do tipo. Todos os outros estavam ouvindo a conversa com atenção. Para ser sincero, estou completamente apaixonado por ela desde que a vi em Nova York, disse Troy, chocando a todos, inclusive Emily. Ela era tão confiante e descolada. Naquele instante, eu soube que queria uma amiga como ela. Ah, que fofo da parte dele, Raquel sussurrou para que só Emily ouvisse, e ela concordou plenamente. Troy sabia exatamente o que dizer para derretê-la sem nem perceber. Não foi isso que eu perguntei, disse Lisa, percebendo como Troy havia evitado responder a pergunta. E é só isso que você vai ouvir de mim, respondeu Troy. Se quiser saber mais alguma coisa, pergunte a Emily. Emily fechou os olhos, mortificada ao perceber o que havia acontecido. Ela precisava esclarecer isso com Troy. Mas era a vez dele de jogar boliche, então ela esperou. Ele pegou uma bola verde neon e mirou, derrubando todos os 10 pinos de uma só vez. Strike, gritou Troy, animado antes de dar um high five em Emily. Isso foi bom, disse Emily.
Foi a minha primeira vez, confessou Troy. É raro eu sair assim por causa de, você sabe. Então estou gostando muito. Sério? Perguntou ela, surpresa. O que mais você não fez? Que tal laser tag? Ou paintball? Um parque aquático? Não, quanto às duas primeiras, respondeu ele. Já fui a um parque aquático, mas eu tinha 8 ou 9 anos da última vez. Emily sentiu um pouco de pena dele. Troy, ela baixou um pouco a voz. Eu não contei a ninguém que estamos juntos. Eles simplesmente presumiram isso por conta própria. Troy deu de ombros. Seria tão ruim se eles pensassem que estamos juntos? Ele pegou o braço dela no seu. Você é tão linda, qualquer cara mataria para ter você como namorada. Emily bufou. Viu? Você diz coisas assim de vez em quando, o que confirma que você está mentindo descaradamente. Troy abriu a boca para retrucar, mas Emily se adiantou. E a Emma, hein? Ela é muito mais bonita do que eu. Troy fechou a boca e pareceu sofrer por um instante antes de voltar ao normal. Ela terminou comigo, disse ele depois do que pareceu uma eternidade. Emily ficou boquiaberta e em choque. Ele está falando sério? Por que diabos Emma terminaria com alguém tão incrível quanto Troy? Então aquelas fotos dela com o Nicholas Hoult eram reais? Perguntou Emily antes que pudesse se conter. Ela te traiu? Emily, disse Troy firmemente. Não. Aquela única palavra foi suficiente para repreender Emily adequadamente. Desculpe, ela sussurrou. Está tudo bem, disse Troy com um pequeno sorriso. Vamos esquecer tudo isso e aproveitar o dia aqui. Enquanto Emily se preparava para jogar boliche, ela finalmente entendeu por que Troy tinha viajado até o Arizona para vê-la. Ele só precisava de uma mudança de ares. Janeiro de 2005, Festival de Cinema de Sundance, Utah. Enquanto ajeitava minha gravata borboleta pela enésima vez na nossa limusine, não pude deixar de pensar nos momentos incríveis que passei com a Emily em Phoenix. Eu nem tinha me dado conta de quanta falta eu sentia de ser como os outros adolescentes e simplesmente curtir a vida com pessoas da minha idade. A Emily também entendia isso porque no dia seguinte, depois do boliche, ela nos levou, a mim e aos amigos dela, para uma partida de laser tag, seguida de um dia no parque aquático. Era estranho saber que existia um parque aquático num estado quente como o Arizona que estivesse tão deserto. Mas pensando bem, era janeiro. A qualidade não era das melhores, mas era a paz que eu mais queria. Algumas pessoas me reconheceram lá, mas não foi tão ruim quanto poderia ter sido se o lugar estivesse lotado. Você está ótima, disse Evan com um tom incisivo. Vamos embora. Estou ficando entediado aqui. Virando-me para ele, eu disse, você não terá a polícia da moda julgando cada acessório seu nos mínimos detalhes. Ele revirou os olhos e abriu a porta, o que provocou uma série de flashes antes mesmo de eu sair do carro. Idiota. Abri um sorriso e saí do veículo, causando o efeito ofuscante de sempre. Já estava acostumada com isso. Dei um passo à frente e vi um grupo de fãs gritando meu nome. Meu sorriso se alargou quando me aproximei e comecei a dar alguns autógrafos e tirar algumas fotos. Case comigo, Troy, gritou a garota bem na frente a plenos pulmões, me assustando. Dei uma risadinha antes de balançar a cabeça negativamente. Sem querer ceder à sua provocação, me virei e comecei a me afastar quando percebi que não conseguia me mexer. Algo, ou melhor, alguém, estava agarrado firmemente à minha perna esquerda, recusando-se a me soltar. Olhei para baixo e vi que um garotinho de uns 7 ou 8 anos estava se segurando na minha perna com todas as forças. Meu irmão não vai te soltar até você concordar em se casar comigo, gritou a mesma garota. Tim, segure firme sua irmã mais velha. Provavelmente não deveria ter feito isso, mas não consegui me conter naquele momento e comecei a rir. De certa forma, foi muito invasivo e um pouco assustador, mas por outro lado também foi um pouco fofo. Se eu não tivesse passado pela mesma situação, sob a mira de uma arma, já teria surtado. Considerando que eu estava muito mais forte do que da última vez, e que o garoto era um rapazinho bonitinho, não me importei muito. Nesse instante, a segurança chegou para tentar acalmar a situação e empurrou a garota de volta para a multidão. Eles estavam prestes a me separar da criança também, mas levantei a mão para impedi-los. Então me inclinei para frente o máximo que pude com uma criança parecida com um coala agarrada à minha perna e acariciei a cabeça do pequeno, dizendo, Ei, você pode me soltar, Tim? Você quer se casar com a minha irmã? Perguntou ele, em tom desafiador. Nem sei o nome dela, respondi. Você não sabe que é preciso conhecer a pessoa antes de casar? E se sua irmã não gostar de mim? Ela te ama, respondeu ele inocentemente. Toda a nossa família te ama. Papai disse que só vai permitir que ela se case com alguém como você. Ele fez isso, retruquei, ao que o garoto assentiu obedientemente. Certo, eu disse, antes de tirar um cartão do bolso. Eu me casarei com a sua irmã. Pegue este cartão e diga a ela para me enviar um e-mail depois da estreia. O e-mail mencionado no cartão não era mais gerenciado por mim, mas sim pelo Tobias. Alguém havia vazado meu e-mail original online, então eu o passei para o Tobias para que ele gerenciasse as mensagens dos fãs semanalmente. Para alguns fãs, como Benji, com quem eu mantinha contato há bastante tempo, eu forneci um novo endereço de e-mail. No entanto, o Benji não conta, pois ele também tinha meu número de telefone. Os olhos do menino brilharam intensamente ao ver o cartão na minha mão. Ele me soltou para pegá-lo e naquele exato momento, a segurança agiu, o pegou no colo e o devolveu para a irmã. Não consegui conter o riso ao entrar no cinema onde Brick estava estreando. O filme também competia com outros 15 na categoria drama. Embora, as vantagens de ser invisível,
também estivesse sendo exibido ali, estava fora da competição porque seu orçamento ultrapassou os 10 milhões de dólares. Talvez daqui a alguns anos, essa regra seja mais flexível, mas por enquanto, filmes com orçamento acima de 10 milhões de dólares não podem competir, embora ainda possam estrear desde que sejam realmente independentes da influência de estúdios durante a produção. Capítulo 125. Emily se sentia exageradamente arrumada. Olhando para seu lindo vestido azul real que ia até o chão, ela não pôde deixar de se sentir uma impostora. Ela não teria condições de comprar aquele vestido nem em seus sonhos. Sua mãe havia conversado com uma amiga estilista para alugar um vestido por alguns dias, mas mesmo assim custava mais do que Emily recebeu pelas filmagens de Brick. Então Troy apareceu como um cavaleiro de armadura brilhante e a apresentou a uma estilista que conseguiu um vestido novo para ela. Emily nem sequer havia mencionado o problema do vestido para ele, mas Troy simplesmente sabia de alguma forma. Foi um pouco estranho desfilar no tapete vermelho sendo uma atriz desconhecida e os fotógrafos não a reconhecerem. Mesmo assim, tiraram algumas fotos dela. Talvez isso fosse normal? Ela não tinha certeza. Emily, outra garota a cumprimentou calorosamente no tapete vermelho com um pequeno abraço. É tão bom te ver. Que bom te ver também, Anna, respondeu ela à sua colega de elenco no filme, Anna Kendrick. Soube do seu acidente, disse Anna. Você está bem agora? Na maior parte, sim, ela sentiu com a cabeça. Para ser sincera, Emily estava um pouco com ciúmes de Anna, que tinha um papel muito maior em Brick. Troy explicou a ela que a decisão final sobre o elenco era do diretor Rian Johnson, mas mesmo assim, ela não conseguia deixar de pensar que talvez faltasse algo em sua atuação, e por isso não tinha conseguido o papel principal feminino. E aí, meninas, cumprimentou Michael B. Jordan com um sorriso no rosto bonito. Tudo bem? O teto? Anna perguntou com uma expressão séria, antes de olhar comicamente para o teto do corredor em que tinham entrado. Hahaha, disse Michael secamente. Alguém dê a ela um prêmio ou algo assim por sua comédia terrível. Emily deu uma risadinha ao ver a dupla antes de se virar para Michael. Como foi a sua filmagem para As Vantagens de Ser Invisível? Foi bom, ele sorriu ao se lembrar disso. Embora, ele hesitou. Não tão bom quanto Brick, com certeza. Por motivos. Espere um minuto, interrompeu Anna. Você também está em As Vantagens de Ser Invisível? O filme que Troy estava filmando em Pittsburgh? Sim, respondeu ele casualmente. Também vai estrear aqui em Sundance daqui a alguns dias. A Emily ia interpretar o papel principal, mas não pôde por causa do acidente. Foi por isso que o Troy ligou para Emma Watson. Isso não é justo, disse Anna imediatamente. Troy pediu para vocês dois participarem desse filme, mas não para mim? Ele não me convidou, disse Michael com naturalidade. Eu liguei para ele sem aviso prévio para que me oferecesse o papel. O personagem que interpretei era para ser branco, mas ele mudou isso para mim. É assim que as coisas funcionam em Hollywood. Se você quer alguma coisa, tem que pegar. Igualmente, disse Emily. Eu pedi o papel, mas acho que não era para ser. Troy a aconselhou que seria melhor mentir um pouco para evitar especulações sobre os dois. Se ela contasse a verdade a alguém, que Troy basicamente lhe entregou os dois papéis de bandeja, presumiriam o pior, quando não havia nada ali para começar. Por que As Vantagens de Ser Invisível não era tão bom quanto Brick? Anna fez a pergunta de $1 milhão, fazendo Michael estremecer visivelmente. Ele baixou a voz ao dizer, eu não te contei isso, mas depois que as fotos de Troy e Emma vazaram na mídia, os dois se evitaram como a peste. Acho que eles brigaram por causa disso. Antes eram inseparáveis. Ninguém disse nada abertamente, mas a tensão no set era tão palpável que dava para cortar com uma faca. Aí tinha os repórteres e paparazzi. Eles seguiram nossa produção de perto do começo ao fim. Foi um pesadelo. Perdi a conta de quantos repórteres tentaram me subornar para conseguir alguma informação privilegiada. Não consigo acreditar que Troy tenha que passar por isso regularmente. Então era verdade? Perguntou Anna, curiosa. Eles estavam namorando ou... Michael fez o gesto de fechar os lábios com um zíper, sinalizando que não falaria mais sobre o assunto. E aí, pessoal, disse Lucas Haas, que interpretou Pin. Ele estava caminhando em direção a eles com Noah, que interpretou Tug, Matt, que interpretou Bren, e Rian Johnson, o diretor. Antes que alguém pudesse dizer mais alguma coisa, a imprensa do lado de fora da porta entrou em frenesi. Para a maioria das pessoas, apenas algumas fotos seriam tiradas por cada fotógrafo, mas agora eles estavam fazendo várias fotos por segundo, sem querer perder nenhum momento. Disse Rian, com um ar de quem já sabia de tudo. Acho que nossa produtora e atriz principal, que também é uma diva, chegou. Emily riu da descrição de Troy. Foi um pouco chocante ver o contraste gritante na forma como as pessoas reagiram a Troy em comparação com todos os outros. Uma cacofonia de gritos e aplausos preencheu o ar enquanto os fotógrafos se aglomeravam para capturar o momento perfeito da entrada de Troy. Para alguns, toda aquela atenção poderia parecer exaustiva, mas para outros, era a realização de um sonho. Demorou um pouco, mas finalmente Troy entrou. Depois de algumas saudações, o grupo seguiu para a sala de cinema, onde muitos repórteres, críticos e especialistas renomados em cinema já estavam sentados. Emily ocupou seu lugar reservado, uma fileira atrás de Troy, que estava sentado com sua família, assim como ela. Estou tão animado, disse Jeff, o pai de Emily, praticamente eufórico. O primeiro filme da minha filhinha. Eu mal tenho um papel de 10 minutos, pai, respondeu Emily. Tenho certeza de que se não fosse por Troy, eles nem teriam me chamado para a estreia.
Não importa, disse sua mãe, Krista. Tenho certeza de que você será maravilhosa, não importa o tamanho do papel. Obrigada, mãe e pai. Emily sorriu para os pais antes de voltar sua atenção para a tela quando o filme começou. O filme começou com uma bela animação que mostrava uma pilha de poeira no chão, da qual emergia um pequeno pintinho, que em instantes se transformava em um majestoso pássaro vermelho fogo. Apareciam as palavras Phoenix Studios, a empresa de Troy. O salário de Emily também vinha da conta dessa empresa. Troy explicou certa vez que acreditava fortemente no renascimento e na reencarnação, e foi por isso que deu à sua empresa o nome do pássaro mítico conhecido por sua ressurreição. Após o logotipo, o filme começa com uma cena incomum focada no personagem de Troy, Brandon. Ele usa óculos de aparência barata, uma jaqueta velha sobre uma camiseta branca e calça jeans azul, olhando fixamente para o corpo sem vida de Emily Kostick, interpretada por Emma Stone, que jaz de bruços em um riacho. A história então retrocede 2 dias. Emily deixou um bilhete no armário de Brandon na escola, pedindo que ele a encontrasse em um local específico perto de uma cabine telefônica em um determinado horário. Quando ele chega, o telefone toca. Emily, com a voz embargada, diz palavras aleatórias como bad brick, upin e tug antes de desligar abruptamente. Ela parece apavorada com um Mustang preto que passa. Alguém lá dentro joga um cigarro meio fumado pela janela com a marca de um veículo. Preocupado, Brandon procura seu amigo brilhante, porém socialmente desajeitado, Bren, que foi a última pessoa a falar com Emily. Bren lhe entrega a combinação do armário de Emily. Brandon arromba o armário e descobre uma pista que o leva à sua ex-namorada, Cara. Cara, uma garota do teatro com conexões no meio social do colégio, flerta com ele e dá a entender que sabe algo sobre o desaparecimento de Emily, mas não revela muita coisa. Sua investigação o leva adiante, culminando em uma festa na casa de Laura Dunham. Laura, uma garota rica e popular interpretada por Anna Kendrick, tinha alguma ligação com Emily. Ela conversou de forma um tanto enigmática com Brandon, mas acabou revelando a localização de um café onde Emily era presença constante com seu namorado, Dodd. Antes que Brandon pudesse perguntar mais, alguém apareceu para chamar Laura para fora da mansão. Brandon se escondeu e a seguiu, observando-a encontrar um homem grande e musculoso vestindo um colete branco e um gorro branco. No dia seguinte, Brandon foi ao café que Laura havia mencionado e encontrou Dodd, um traficante de drogas de pequena monta e viciado. Dodd se recusou a compartilhar qualquer coisa sobre Emily, descartando Brandon como um ex-namorado rejeitado. Furioso, Brandon deu um soco em Dodd, derrubando-o no chão, e exigiu que ele lhe trouxesse Emily. Emily conheceu Brandon na escola, onde lhe disse para esquecer a ligação e para esquecê-la completamente. Mas seu semblante angustiado contradisse suas palavras quando ela desabou nos braços de Brandon. Ela lhe deu um beijo de despedida, na esperança de que isso o ajudasse a deixá-la ir, e então foi embora. Foi uma ótima atuação, observou sua mãe. Obrigada, sussurrou Emily. Mas agora não, mãe. Conforme o filme prosseguia, Brandon roubou um bloco de notas dos pertences de Emily, o que o levou a um túnel, o mesmo túnel onde ele havia encontrado o corpo dela. A narrativa então retornou ao presente, mostrando Brandon escondendo o corpo de Emily para que pudesse desvendar o mistério por trás de seu assassinato. Com a ajuda de seu amigo Brandon decifrou uma das palavras que Emily havia mencionado em sua última ligação, o PIN. Referia-se ao chefão, um traficante local de 26 anos que fornecia drogas para pequenos traficantes como Dodd. Sabendo que Brad Bramis, namorado de Laura, era usuário de drogas, Brandon arrumou briga com ele, na esperança de chamar a atenção do policial. No caminho para casa, Brandon avistou um Mustang preto em um estacionamento e tentou arrombá-lo, mas foi pego pelo bandido de gorro, o dono do carro. O bandido atacou Brandon, mas em vez de revidar, Brandon exigiu repetidamente conhecer o PIN. O bandido acabou sendo Tug, o principal capanga do PIN, e a contragosto Tug levou Brandon até a casa do PIN. Brandon pediu um emprego ao PIN, e o PIN concordou em investigá-lo, prometendo que no dia seguinte Brandon saberia se havia sido contratado ou ferido. Laura também estava na casa dos PIN e revelou que Bad Brick se referia a um tijolo de heroína desaparecido, com o qual Emily havia se envolvido em um negócio que deu errado. O tijolo desaparecido era o cerne do mistério. No dia seguinte, o PIN contratou Brandon. Dodd então ligou para Brandon, alegando tê-lo visto esconder o corpo de Emily. Acreditando que Brandon era o assassino, Dodd ameaçou expô-lo. Brandon se encontrou com o PIN, que suspeitava que Tug estivesse planejando traí-lo. Na casa do PIN, Tug contou a Brandon que o PIN havia comprado recentemente 10 tijolos de heroína. 8 foram rapidamente vendidos no atacado, um foi roubado e posteriormente devolvido contaminado, e o último tijolo ainda estava para ser vendido. O jornal The Pin anunciou que alguém queria se encontrar para discutir sobre Emily, revelando que Tug também havia tido um envolvimento romântico com ela. Brandon interceptou Dodd a caminho da reunião e descobriu que Emily estava grávida quando morreu. Dodd acreditava que o bebê era dele. Brandon, enfraquecido pelos ferimentos, desmaiou e chegou atrasado à reunião, onde Dodd já exigia dinheiro para revelar quem matou Emily. O que se seguiu foi uma cena meticulosamente dirigida, na qual Dodd continuou a aumentar o suspense em torno do assassino de Emily, enquanto Brandon ficava cada vez mais nervoso, temendo que Dodd revelasse seu envolvimento. Mas antes que Dodd pudesse dizer qualquer coisa, Tug enlouqueceu e atirou na cabeça de Dodd.
deixando o público atônito com a repentina e violenta reviravolta dos acontecimentos. Tug então ameaçou Pim, que se afastou enquanto Brandon desmaiava mais uma vez. Brandon acordou no quarto de Tug, onde Tug explicou que agora estavam em guerra com Pim. Basicamente, o Pim considerava Tug um risco devido ao seu temperamento violento, que comprometia toda a operação. Tug, por outro lado, acreditava que o Pim o estava reprimindo e o tratando como uma criança. Sendo o cara legal que era, assim como Troy, Brandon organizou um encontro entre os dois e esperou no quarto de Tug. Deitado na cama, ele encarou o ventilador de teto e de repente desabou em lágrimas, tomado pela emoção. Os olhos de Emily se encheram de lágrimas enquanto ela assistia à atuação magnífica de Troy, seus soluços tocando sua alma. O que tornou tudo ainda mais intenso foi que ele chorava ao se lembrar de seu amor perdido, Emily. Laura então entrou no quarto. Vendo Brandon emocionado, ela se deitou ao lado dele, abraçando-o por trás. Ela o acalmou gentilmente e quando ele se tranquilizou, puxou seu rosto para mais perto e o beijou apaixonadamente. Uma pequena parte de Emily sentiu uma pontinha de ciúme ao assistir aquela cena. Era uma representação intensamente emocional e realista. Troy beijava muito bem, ela podia afirmar isso com certeza. Embora não tivesse beijado mais ninguém, não conseguia imaginar que pudesse ser melhor. No filme, Brandon reconheceu o cigarro de Laura como sendo da mesma marca que caiu do Mustang durante sua ligação com Emily. Laura tentou convencê-lo a não ir à reunião, mas ele insistiu, sabendo que agora estava profundamente envolvido na confusão. Antes do encontro, Brandon combinou com Bren para que a polícia chegasse ao local na hora exata. Ele também deixou um recado informando que havia drogas no porta-malas do Mustang preto de Tug. Na reunião, tudo parecia correr bem a princípio, mas o caos se instaurou quando descobriram que o 10º tijolo estava faltando. Tug atacou Pim com uma arma, que Brandon conseguiu tomar dele, mas Tug o espancou até a morte com as próprias mãos. Percebendo que a situação estava saindo do controle, Brandon largou a arma e fugiu, escapando no momento em que a polícia chegou. Ao sair, ele passou pelo Mustang de Tug com o porta-malas parcialmente aberto, onde ele havia colocado o corpo de Emily anteriormente para garantir que a polícia culpasse Tug pelo assassinato dela. No dia seguinte, Laura se encontrou com Brandon e o informou que Pim, Emily e outras 3 pessoas foram encontradas mortas no local do encontro, e que Tug foi morto em um tiroteio com a polícia. Então, numa reviravolta final, Brandon explicou que sabia que Laura havia armado para que Emily levasse a culpa pelo roubo do 9º tijolo, e depois manipulou Emily para que ela se encontrasse com Tug, que entrou em pânico e a matou ao descobrir que era o pai de seu filho ainda não nascido. Brandon havia deixado um bilhete com a administração da escola, afirmando que o 10º tijolo estava escondido no armário de Laura. Laura, em tom de vingança, disse a Brandon que Emily não queria ficar com o bebê porque não amava o pai, e revelou que Emily estava grávida de 3 meses quando morreu, o que significava que a criança que ela esperava era dele. Troy, no papel de Brandon, continuava encarando a figura de Laura se afastando, percebendo, então, que poderia ter sido o pai se Emily tivesse vivido. Então, os créditos começaram a rolar. Emily se virou primeiro para a mãe. Como foi? Foi tão bom, querida. Krista sorriu carinhosamente. Um dos melhores filmes que vi este ano. Ainda é só janeiro, disse Emily com a maior naturalidade. Krista deu uma risadinha. Você sabe o que eu quero dizer. Sua mãe tem razão, concordou Jeff. Seu papel pode ter sido pequeno, mas sua presença foi sentida durante todo o filme. E sempre que você estava em cena, eu não conseguia olhar para mais nada. Emily sorriu, embora não acreditasse nos pais nem por um segundo. Era a obrigação deles elogiá-la, mesmo que ela fosse péssima. Enquanto os espectadores se levantavam para aplaudir nosso filme, senti uma enorme satisfação. Tendo visto o original, eu sabia que esta versão era muito superior. O som no original era confuso, dando a impressão de ter sido dirigido por Christopher Nolan, mas desta vez, tudo estava nítido e claro. Meu envolvimento na produção levou a algumas mudanças importantes que fizeram toda a diferença, além da contratação de atores com a idade adequada. Uma das principais mudanças foi a simplificação dos diálogos. No roteiro original, as falas eram desnecessariamente complicadas, dificultando o entendimento do que os personagens estavam dizendo. Rian hesitou um pouco a princípio, mas eu o convenci argumentando que nenhum adolescente fala daquela maneira. Em segundo lugar, certifiquei-me de revisar cada tomada junto com Rian. Às vezes, ele aprovava cenas rapidamente, mas eu intervinha quando necessário, insistindo em refilmar momentos que, na minha opinião, poderiam ficar melhores. O mais importante foi que contratamos um editor de cinema externo, o que acelerou o processo de edição e melhorou a estrutura do filme como um todo. Essas mudanças resultaram em uma versão muito superior à original, pelo menos, na minha opinião, e a julgar pelas reações iniciais do público. Agora, tínhamos que esperar para ver como os críticos reagiriam. Aquele filme foi fantástico, Troy, disse Tobias animado parado ao meu lado com um sorriso no rosto. Assuma o mérito por si mesmo, dei um tapinha nas costas dele. Se não fosse por todo o trabalho duro que você dedicou, estaríamos perdidos. Tobias deu uma risadinha, sem a modéstia necessária para rejeitar o elogio. Enfim, continuou ele, está na hora da coletiva de imprensa. Todos os outros membros do elenco e Rian Johnson já estão lá. Você deveria se juntar a eles. Sim, respondi com a cabeça. Mais alguma coisa? Sim, disse ele. Sua equipe do programa de benefícios estará aqui em 2 dias para a estreia.
Já cuidei das reservas de hotel e de todo o resto. Certo, obrigado, sorri para ele por fora, embora por dentro estivesse empolvoroso. Fazia muito tempo que eu não via Emma. E como atriz principal de As Vantagens de Ser Invisível, ela com certeza estaria aqui para a estreia. Seria notícia se ela não estivesse. Capítulo 126. Janeiro de 2005, Festival de Cinema de Sundance, Park City, Utah. Minha pergunta é para você, Ryan, disse uma senhora de meia-idade ao microfone. Como é fazer parte de uma das maiores franquias de filmes do mundo depois de um pequeno filme independente como Brick? Ainda não consigo acreditar que estão me deixando fazer isso, disse Ryan Johnson com uma risadinha. Parece um grande sonho realizado. Sou muito grato a Troy e Steve por me recomendarem a Warner Bros. Para esta oportunidade incrível. Sou um grande fã da série, tanto dos livros quanto dos filmes, e não poderia estar mais feliz por fazer parte dela agora. O principal motivo pelo qual todos concordaram em ter Ryan dirigindo os 2 próximos filmes foi o seu baixo cachê. Ele receberia apenas cerca de $500 mil por filme. Muito dinheiro para alguém que nem sequer tinha uma casa própria, mas significativamente menos do que Chris Columbus ou Alfonso Cuarón cobrariam. E considerando o aumento dos cachês de todos os atores envolvidos na série, fazia sentido que tentassem cortar custos de alguma forma. Inclinei a cabeça na direção de Ryan, mas não falei sobre o assunto. Não estávamos promovendo Harry Potter naquele momento, mas, dada a minha participação, eles simplesmente tinham que trazer o assunto à tona. Troy, perguntou-me um homem de 20 e poucos anos, em que você acha que produzir um filme difere de apenas atuar em um? Eu murmurei audivelmente ao ouvir isso. Admito que foi uma das melhores perguntas que recebi naquele dia. É horrível, exclamei exageradamente. Eu não tinha ideia de quanto trabalho envolve os bastidores. Nunca levei a sério quando meu pai me contava sobre os problemas da produção de um filme. Agora eu sei que estava enganado. Os repórteres riram baixinho da minha forma de falar antes que a próxima pessoa fizesse a pergunta. Desta vez uma mulher mais jovem que parecia ter acabado de sair da faculdade. Você está namorando alguém, Troy? Infelizmente não respondi sinceramente. Você quer sair comigo? Gritou outra garota em meio à multidão de repórteres, embora eu não conseguisse ver quem era. Não respondi com a maior seriedade, o que por algum motivo fez todos rirem. Eu vinha recebendo perguntas desse tipo desde que meu comercial da Crocs foi lançado. No começo eu ficava um pouco irritada com todos aqueles idiotas que faziam perguntas invasivas, mas com o tempo, aceitei como parte do trabalho. Alguns repórteres não entendem a importância de separar a vida pessoal da profissional de uma celebridade. Mas se eles não entendem, eu entendo. No que você está pensando? Perguntou Evan. Olhei para ele da bela vista da paisagem nevada que eu apreciava em Park City, da janela do meu quarto de hotel. Evan parecia pronto para sair, todo agasalhado com um casaco grosso. Nada, eu disse. Só estou apreciando a paisagem. E você? Cara, ele me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Estamos em Sundance. Alguns dos melhores filmes independentes do mundo deste ano estão sendo exibidos aqui, e você está perdendo seu tempo em um quarto de hotel? Suspirei. O problema era, claro, a minha fama. Todo mundo sabe que estou aqui. Repórteres e paparazzi estão tentando de tudo para tirar alguma foto escandalosa minha. Não que eles fossem encontrar alguma coisa agora, mas era irritante demais ter uma câmera em cada esquina. Por isso que eu gostei tanto do tempo que passei em Fênix, longe de toda essa confusão. Prefiro ficar aqui, eu disse. Não, disse ele firmemente. Levante-se e prepare-se. Eu já tenho os ingressos para ver um filme chamado Hustle e Flow, e você vai comigo. Está tão frio lá fora que ninguém vai se importar se você estiver escondendo o rosto atrás de um cachecol ou algo assim. Vamos. Esse era um filme que eu ainda não tinha visto. Não tive nenhuma sensação de déjà vu. Considerando que havia tão poucos filmes que eu realmente conseguia apreciar sem levar spoilers, fiquei um pouco animado. Sem falar que eu adorava filmes. Não apenas por ser ator, mas porque havia aprendido a amar a arte e a paixão envolvidas na produção cinematográfica. Não importava se era um produto corporativo de $200 milhões ou um projeto independente de $10 mil. Contanto que a história fosse coerente, eu assistia, independentemente do idioma. A sala de cinema que tínhamos em casa era usada por mim com frequência, principalmente desde que meus pais removeram as restrições sobre o tipo de filme que eu podia assistir, há alguns anos atrás. Eva não precisou me convencer muito, porque no fundo, eu queria sair por conta própria. Certo, eu me levantei. Me dê 5 minutos e já estou aí com você. Evan sorriu. É isso que eu gosto de ouvir. Você se importaria se eu convidasse a Emily para se juntar a nós? Perguntei casualmente depois de me arrumar rapidamente. Eu estava usando um gorro, óculos de sol grandes e um cachecol que cobria a metade inferior do meu rosto. Para qualquer outra pessoa, eu seria praticamente irreconhecível. O sorriso de Evan se alargou ainda mais, se é que isso era possível. Emily, você sabe que nunca me apresentou a ela, mesmo ela sendo a protagonista do meu filme. O tom de brincadeira era bem óbvio em sua voz, mas eu o ignorei. Posso apresentá-los agora, ofereci. Por mim, tudo bem, respondeu ele prontamente. Preciso ver qual garota conquistou o coração do meu irmão. Revirei os olhos para ele enquanto saíamos da sala. Somos amigos. Só amigos. Nem estou procurando um relacionamento agora. Enquanto isso, mandei uma mensagem rápida para Emily. Tanto faz, cara, disse Evan, deixando claro que não acreditava em mim de jeito nenhum. Eu, meu irmão e eu vamos assistir a um filme. Hustle e Flow.
Quer vir junto? Emily, agora mesmo? Eu, sim. Você pode nos encontrar no saguão do hotel? Emily, estou fora. Podemos nos encontrar lá diretamente? Me mande o nome do teatro. Rapidamente, peguei o nome do teatro com o Evan e enviei uma mensagem para ela. Então ele caiu feio na aula de educação física e rasgou a camisa. Todo mundo começou a rir, pensando que ele ficaria envergonhado, mas ele não ligou. Tirou a camisa toda e deu de ombros como se não fosse nada demais. Já mencionei que ele tinha apenas 8 ou 9 anos na época. Emily assentiu com sabedoria. Você tem razão, Evan. Ele já era uma diva naquela época. Claro que estou certo, concordou ele veementemente. Ninguém o conhece melhor do que eu. Vocês sabem que eu estou bem aqui, não sabem? Perguntei retoricamente, mas minha pergunta foi ignorada enquanto meus melhores amigos, um homem e uma mulher, compartilhavam minhas histórias embaraçosas enquanto saíamos do cinema depois de assistir a Hustle e Flow, um filme muito bom. E para que fique registrado, continuei, eu já estava constrangido naquela época, mas optei por não demonstrar. Eu sabia que se você agir como se não estivesse constrangido, eles não vão te zoar. Eva e Emily olharam para mim com desconfiança antes de trocarem um olhar e sorrirem. Com certeza uma diva, reiterou Emily. Isso não significa que eu não goste do meu amigo diva, Troy. Ela entrelaçou seu braço no meu como se tentasse me apaziguar. Dei uma risadinha irônica com as suas travessuras. Ainda bem que você é bonitinha, senão esta seria a nossa última conversa. Ah, como se você pudesse ficar longe de mim, disse Emily, em tom desafiador. Meu Deus, vocês dois têm tanta química que juntos poderiam criar uma bomba, comentou Evan. Argue e resmunguei, virando-me para ele. Isso foi terrível, Evan. Foi péssimo, concordou Emily. E por favor, não diga coisas como fracasso quando temos um filme para estrear em breve. Não quero que meu primeiro filme seja um fracasso de bilheteria. Evan deu uma risadinha antes de apontar para a fila de pessoas do lado de fora de um dos cinemas. Não acho que isso será um problema. Foi só então que reparei no que ele estava apontando. O cinema por onde tínhamos acabado de passar, com a enorme fila de espectadores, estava exibindo Brick. Seu filme já é um sucesso, declarou Evan. Com um orçamento de $1 milhão, ele mais do que se pagará. Os críticos adoraram, e todos elogiaram as atuações de vocês dois. Dei de ombros. Parei de ler críticas. Só consulto a pontuação em um agregador de críticas como Rotten Tomatoes para ver se a recepção geral é boa ou ruim. Mas eu adoro ler essas resenhas, interrompeu Emily. Como mais eu saberia onde preciso melhorar? Eu ri alto da ingenuidade dela. O quê? Ela me deu um tapa no braço, em sinal de leve ofensa. É engraçado você achar que a opinião deles importa para a sua atuação, eu disse. Escolha qualquer atuação vencedora do Oscar dos últimos 10 anos e leia as críticas. Vai ter gente que detestou essas atuações também. Depois da minha vitória no Oscar, algumas pessoas chegaram a dizer que minha atuação foi ruim. Uma crítica dizia, e eu cito, se Troy fosse 10 anos mais velho, ninguém se importaria com a atuação dele em O Sexto Sentido. Outra pessoa me chamou de macaco superestimado. Emily pareceu surpresa. Disseram isso sobre uma criança? Dei de ombros novamente. Aquilo me abriu os olhos. Depois disso, contanto que a maioria dos críticos seja positiva em relação ao filme e não odeie completamente minha interpretação de um personagem, ficarei feliz. Não acho que alguém possa realmente odiar algo que você faça, comentou Emily. São apenas uns invejosos que não conseguiram fazer nada de útil com suas vidas. Ouçam, ouçam, gritou Evan quando chegamos ao nosso Range Rover que nos levaria de volta ao hotel. Nós três conversávamos como velhos amigos que se conheciam a vida toda, o que era um pouco estranho, considerando que era a primeira vez que Evan e Emily conversavam. Na companhia dos dois, esqueci todas as minhas preocupações. Hoje foi um ótimo dia. Não encontrei fãs malucos, não fui fotografado por paparazzi e o mais importante, aproveitei o dia. Então, é claro, tudo teve que desmoronar, e de forma brutal. Assim que saí do carro com Emily e Evan, após ter tirado meu cachecol e óculos de sol, deparei-me com a cena que teria evitado em qualquer outra situação. Emma Watson acabará de chegar ao Festival de Sundance para a estreia de As Vantagens de Ser Invisível, e estava sendo fotografada incessantemente. Ela usava um longo sobretudo bege para se proteger do frio. Seu cabelo estava preso em um coque desarrumado, o que só realçava sua beleza. Troy, gritou alguém na multidão de fotógrafos. Uma foto com a Emma. Essa foi a pior coincidência que eu poderia ter enfrentado, e soltei um suspiro de desagrado por dentro. Como Emma tinha acabado de chegar, seria extremamente suspeito se eu não a cumprimentasse, principalmente com tantas testemunhas e câmeras por perto. Ao cruzar o olhar com o de Emma, pude perceber a turbulência presente em seu olhar, apesar do sorriso tranquilo em seu rosto. Abri um sorriso enorme e fui até ela. Não queria nenhuma controvérsia desnecessária naquele momento. Dei-lhe um abraço casual, só o suficiente para os paparazzi tirarem uma foto nossa juntos, antes de entrarmos no saguão do hotel, onde a mãe de Emma já estava presente. Emma, onde você estava? Exclamou ela ao vê-la, e então um olhar de compreensão surgiu em seus olhos ao me ver. Troy, não é maravilhoso te ver, meu amor? Sim, Jack, assenti com um sorriso forçado. Mas acho que preciso ir agora. Te vejo na estreia, tá? Me virei e vi que Emily e Evan estavam de pé ao lado, esperando para evitar toda a confusão. Troy, espere, ouvi a voz de Emma, o que me fez parar imediatamente. Podemos conversar, por favor?
Percebendo que tínhamos uma pequena plateia, fiz um gesto com a cabeça em direção a um canto mais afastado, onde pudéssemos conversar sem sermos interrompidos por ninguém. Continue, eu disse. Me desculpe, ela começou. Eu não deveria ter terminado com você daquele jeito. Eu não deveria ter. Não interrompi-a. Por favor, não diga que quer voltar comigo. Não era isso que eu ia dizer. Ela se defendeu veementemente. Você é muito preconceituoso. Esfreguei a testa em frustração antes de dizer, escuta, Emma. Eu te amei muito. Ainda te amo. Mas você partiu meu coração, e eu preciso de um tempo longe de você agora. Ainda temos pelo menos mais 3 filmes para filmar juntos, disse ela. Já que você está me ignorando, não torne as coisas tão desconfortáveis quanto foram as filmagens de As Vantagens de Ser Invisível. Não haja como se a culpa fosse minha, retruquei, mas ao ver a expressão magoada em seu rosto, me arrependi imediatamente. Desculpe, sussurrei. Vou tentar não deixar a situação desconfortável. Mas não posso conversar agora. Você claramente seguiu em frente com Nicholas Hoult. Preciso de um tempo antes de poder te ver normalmente. Emma hesitou por um momento antes de dizer, Nick e nós. Eu realmente não quero ouvir isso, eu disse firmemente. Por favor. Ela acenou com a cabeça uma vez antes de voltar para onde sua mãe a esperava. Voltei para perto de Evan e Emily, que estavam tentando, sem sucesso, esconder o fato de que estavam tentando descobrir sobre o que Emma e eu tínhamos conversado. Não foi nada constrangedor, observou Evan. Vamos lá, gesticulei com a cabeça em direção ao elevador, ignorando o comentário dele. Quer ir à academia comigo, Evan? Emily? Evan deu de ombros. Tanto faz. Emily balançou a cabeça. Divirtam-se. Preciso ir ver meus pais. Salto temporal. Então, o que você acha? Perguntei a Belry Meyer, que estava sentado em frente ao meu pai e a mim em seu escritório. A resposta do público e da crítica foi excepcionalmente boa, respondeu Belry meticulosamente. Brick e As Vantagens de Ser Invisível são os 2 filmes mais assistidos deste ano em Sundance. É uma pena que não tenham deixado As Vantagens de Ser Invisível a competir na mostra principal. É um filme muito melhor que Brick e poderia até chegar ao Oscar se soubermos jogar bem as nossas cartas. O que você tem em mente? Perguntei, curioso. Vamos lançar uma campanha para o Oscar mais tarde neste ano, mas por agora, precisamos lançar As Vantagens de Ser Invisível antes de Brick, disse Belry como se fizesse todo sentido para ele. Seu personagem é mais jovem em As Vantagens de Ser Invisível? Se lançarmos Brick primeiro, seus fãs dedicados podem ficar confusos com a sua idade. Então, eu esperava que pudéssemos lançar As Vantagens de Ser Invisível até o final de fevereiro, e Brick alguns meses depois. Meus olhos se arregalaram. Mas isso é daqui a menos de um mês, protestei. Não temos tempo suficiente para as promoções. Não se preocupe muito, Belry me assegurou. Lançamos o trailer online e em alguns canais de TV na semana passada. Também começamos a imprimir os posteres e outros materiais promocionais, que serão lançados assim que você concordar. Só falta a promoção ativa, o que não será um problema, contanto que você esteja pronto. Você poderá começar a filmar o musical depois do lançamento de As Vantagens de Ser Invisível. Virei-me para o meu pai, que acenou com a cabeça em sinal de concordância. Certo, concordei. Eu teria preferido um período de promoção mais longo, como aconteceu com Harry Potter, mas às vezes é preciso acatar a sabedoria dos especialistas do setor. Além disso, este não é um filme de grande orçamento e não tem o apelo de massa de um mundo de fantasia mágica como Hogwarts. Eu já havia mais que dobrado meus investimentos nos 2 filmes, de $12 milhões para $25 milhões. Então eu estava literalmente sem risco nenhum naquele momento. Só tem uma coisa, continuei. Promova o filme dizendo que todos os lucros que eu receber serão destinados a uma instituição de caridade que ajuda vítimas de abuso sexual infantil. Belry ergueu uma sobrancelha antes de se virar para o pai. Ele já emitiu um cheque de $10 milhões com o valor inicial que recebemos, explicou o pai a Belry. Troy abriu a instituição de caridade no ano passado, e ela já ajudou centenas de crianças no Reino Unido. Com esse dinheiro, eles podem expandir para os Estados Unidos também. Isso é muito nobre da sua parte, comentou Belry. Deixe-me falar com algumas pessoas da empresa. Talvez possamos até contribuir com uma pequena parte da nossa parte, como parte da nossa responsabilidade social corporativa anual. Seria uma campanha de marketing incrível, considerando o tema principal do filme. Assenti com a cabeça em sinal de concordância. Algumas pessoas podem achar ruim que você esteja fazendo uma boa ação e divulgando-a, mas eu pensava diferente. Celebridades têm o poder de influenciar outras pessoas a seguirem seus passos. Nossa instituição de caridade já havia recebido mais de 100 mil libras em doações de pessoas que sabiam do meu envolvimento. Esse valor ainda é relativamente baixo porque a instituição ainda era pouco conhecida. Isso porque eu não a havia divulgado muito nos principais canais de mídia. As vantagens de ser invisível com um tema muito relevante, será o momento perfeito para eu remediar isso e divulgar o Frank Armitage Trash para o mundo. Capítulo 127. Rod Meyer estava empolgado. Embora não admitisse em voz alta, o filme de seu ator favorito estrearia em Sundance. Ele havia lutado com unhas e dentes para ser o escolhido em seu escritório para assistir ao filme e escrever uma crítica sobre ele.
Ele ainda se lembrava da primeira vez em que ficou completamente encantado por Troy Armitage quando viu O Sexto Sentido. O único motivo pelo qual ele não havia proclamado Troy como a próxima grande revelação do cinema era que poderia soar estranho para um homem adulto admirar um garoto daquele jeito. Como se isso não bastasse, Troy estrelou os filmes de Harry Potter. Não que houvesse algo de errado com Harry Potter, mas certamente reprimiu o potencial de um jovem ator como Troy. Não havia nada nos 2 primeiros filmes que pudesse ser considerado uma boa atuação. Claro, Troy era melhor do que outros atores da sua idade nos mesmos filmes, mas ele não conseguia mostrar todo o seu potencial porque os filmes limitavam suas possibilidades de atuação. Então, Inteligência Artificial foi lançado, o que Rod considerou a maior injustiça do Oscar da década. Troy merecia ganhar aquele prêmio, não apenas ser indicado, mas por razões desconhecidas para Rod, ele foi completamente ignorado pela maioria das premiações. Isso foi há 4 anos. Desde 2001, Troy não fez nenhum outro filme além de Harry Potter. Rod entendia que o garoto estava ocupado com o teatro e filmando a maior franquia do mundo, mas isso não significava que ele gostasse. E agora Troy estava de volta com tudo, não apenas com um, mas com 2 lançamentos simultâneos fora de franquias no mesmo festival de cinema. Rod estava presente no dia da estreia de Brick, e fiel ao seu talento, Troy não decepcionou. A trama, ambientada em um colégio, era fascinante. Muito improvável de acontecer na vida real, mas a forma como os personagens e a história se desenrolaram foi extremamente divertida. E agora havia chegado a hora do lançamento do filme mais aguardado por Rod no festival. As vantagens de ser invisível? Rod havia lido o livro quando foi lançado e chorou como uma criança depois. Ele o releu inúmeras vezes ao longo dos anos. Sem dúvida, era um de seus livros favoritos de todos os tempos, e agora estava sendo adaptado para o cinema, com seu ator predileto. Era como se o mundo inteiro estivesse conspirando para fazer deste o filme favorito de Rod. Ver Troy e o resto do elenco pessoalmente na estreia foi um bônus adicional. Rod sentou-se ansiosamente em sua poltrona enquanto os créditos iniciais rolavam, começando, é claro, com Troy Armitage. Um detalhe importante, porém, era que o filme foi dirigido e escrito por ninguém menos que Stephen Chbosky, o mesmo autor do romance. Rod nunca tinha ouvido falar disso em Hollywood, mas ao perceber que se tratava de um filme independente produzido por Troy, tudo fez sentido. O filme começou com uma narração de Troy. Ninguém teria adivinhado que era a voz dele se ele não estivesse na tela. Normalmente, Troy interpretava um jovem atrevido como Harry Potter com sotaque britânico, mas agora sua voz estava totalmente americanizada e tinha um tom inerentemente contido, como se uma pessoa muito reservada e tímida estivesse falando. Exatamente o que o personagem de Charlie precisava ser no filme. O jeito como Troy evitava todos ao seu redor tornou tudo mais verossímil. Ele não parecia em nada com o garoto musculoso e popular de Cálice de Fogo, mas sim um menino solitário com ansiedade severa. E então surgiu o extravagante personagem Patrick, interpretado por um estreante, Jonathan Groff. Desde o primeiro momento em que apareceu na tela, ele encantou a todos com sua atuação magnética. Se Charlie era o solitário tímido, Patrick era seu completo oposto, com sua personalidade extrovertida e exibicionista. E então veio uma participação especial surpresa. "Eu sou o Sr. Anderson", disse Bruce Willis. "Serei seu professor de inglês para calouros." Sua presença surpreendeu não só Rod, mas, pelo que ele pôde perceber, todos os outros na plateia também. Troy deve ter ligado pessoalmente para Bruce para que ele interpretasse o papel do professor. Foi ótimo ver os dois reunidos depois de terem deixado todo mundo arrepiado em O Sexto Sentido. Para variar, Bruce estava muito bem no papel de um professor empático e adorável. Conforme o filme avançava, uma onda de nostalgia por Rod despertou. O bullying casual que Charlie sofria era tão real quanto possível, pelo menos, era quando Rod ia para a escola. Sua irmã mais velha, Candace, interpretada por Mila Kunis, recebendo fitas cassete do namorado, também era algo que poderia parecer datado para o público mais jovem. Charlie vai sozinho a um jogo de futebol, o que é um tanto deprimente. Mas então ele vê o garoto barulhento chamado Patrick, que também está sozinho, apesar de seu comportamento aparentemente exuberante. Patrick convida Charlie para se sentar com ele. E então veio o motivo pelo qual a maioria dos adolescentes gostaria de ver este filme. Emma Watson deixou de lado o papel de Hermione para interpretar Sam, seu primeiro papel fora do universo Harry Potter depois de interpretar Hermione em 4 filmes. Assim que ela apareceu na tela, murmúrios animados surgiram ao redor de Rod, enquanto os adolescentes se empolgavam para ver Harry e Hermione juntos. A expectativa em torno do filme já havia aumentado depois que aquela foto deles se beijando foi tirada pelos paparazzi. Enquanto os adolescentes estavam empolgados, Rod permaneceu concentrado no filme. Ele teve que admitir que estava um pouco decepcionado. Embora Emma fosse inegavelmente linda, parecia que essa era toda a sua atuação. Seu sotaque americano soava um pouco falso. Ao contrário de Troy, que tinha experiência em falar com sotaque americano, desde O Sexto Sentido, o sotaque de Emma parecia forçado em vários momentos. Se você ignorasse esse pequeno detalhe, os 3 protagonistas pareciam amigos de verdade. Charlie, Sam e Patrick eram um grupo de desajustados que se uniram para formar um trio icônico nas telas, bem parecido com Harry, Hermione e Ron. Na cena seguinte, Charlie flagra sua irmã discutindo acaloradamente com o namorado, Derek Rabo de Cavalo, que lhe dá um tapa na cara.
Gritos de espanto ecoaram pelo teatro quando a realidade da situação atingiu os espectadores. Esta foi uma representação muito realista de um relacionamento tóxico. Num raro ato de coragem, Charlie rompe pela porta pronto para confrontar Derek, mas Candace intervém e o manda embora. Charlie só pôde observar da janela enquanto Candace se despedia de Derek com um beijo. Então chegou o baile de boas-vindas. Inicialmente Charlie fica parado, observando enquanto todos dançam na pista Candace, Derek, Sam, Patrick e vários outros adolescentes que aparecem ao longo do filme. Então a música muda para uma melodia familiar. Come on Eileen. Era uma das músicas de dança favoritas de Rod quando criança. Emma Watson e Jonathan Groff começam uma coreografia bem ensaiada na pista enquanto Charlie observa com um olhar de saudade. De repente, reunindo uma coragem que nem sabia que tinha, ele começa a se aproximar lentamente de seus novos amigos. Uma ovação estrondosa irrompeu da plateia com a cena emocionante em que Sam e Patrick incluíram Charlie na coreografia de dança sem qualquer problema. Foi muito gratificante ver Charlie finalmente deixando de se sentir tão sozinho. Mais tarde, Sam e Patrick o levam para uma festa na casa de Bob, um amigo maconheiro deles. Para apresentar Charlie aos outros amigos, Patrick o leva até duas garotas, Mary Elizabeth e Alice, e diz: "Esta é a primeira festa do Charlie. Então espero que vocês duas façam um boquete caprichado, significativo e sincero." Os olhos de Charlie se arregalaram de forma cômica com o comentário, e a plateia caiu na gargalhada. Enquanto Patrick ia encontrar outro amigo, Brad Ice, Bob ofereceu um brownie a Charlie. Quase todos na plateia gemeram de desespero quando Charlie, sem suspeitar de nada, comeu o brownie. Troy estava em ótima forma, interpretando com perfeição as travessuras de Charlie sob efeito de drogas, enquanto todos, tanto no filme quanto no cinema, riam. As risadas não eram direcionadas ao próprio Charlie, mas sim à sua inocência. Sam foi a única que não riu. Quando Charlie disse que queria um milkshake, ela preparou um para ele em silêncio. Foi uma cena tocante, um momento de conexão entre dois amigos. Tudo estava indo perfeitamente até que Charlie mencionou casualmente seu melhor amigo, Michael. O pai do Michael bebia muito, então ele detestava ficar chapado e ir a festas, disse Charlie, ainda um pouco sob o efeito do brownie. "Então, onde está o Michael esta noite?" perguntou Sam com a mesma naturalidade, enquanto preparava o milkshake. "Ah, ele se matou em maio passado", respondeu Charlie com a mesma naturalidade. A música de fundo do filme parou abruptamente quando Sam olhou para ele, em choque. A plateia, que momentos antes ria da inocência de Charlie, silenciou imediatamente e compreendeu o peso por trás da cena. Ver Charlie tão vulnerável na frente de Sam foi uma revelação. Quando ele subiu para procurar um banheiro, flagrou Patrick e Brad se beijando. Patrick rapidamente pediu que ele não contasse a ninguém, já que Brad ainda não havia se assumido. Em outro momento emocionante, Patrick fez um brinde a Charlie depois de saber sobre seu passado por meio de Sam. "Que fofo!" exclamou a menina sentada ao lado de Rod, encantada com a cena adorável. Enquanto Patrick e Sam levavam Charlie para casa, Heroes de David Bowie tocava no rádio. Sam, empolgada com a música, implorou para que Patrick atravessasse o túnel. Ela ficou na traseira da caminhonete, com os braços abertos, sentindo o ar da noite. Charlie, olhando para ela da janela, demonstrava claramente que estava apaixonado por ela. "Por que ninguém pode me olhar assim?" lamentou a mesma garota de antes. "Por que você não pode ficar quieto e nos deixar assistir ao filme em silêncio?" gritou um garoto de volta, fazendo todos ao redor rirem. Felizmente, os dois não continuaram a discussão durante o filme. Seguiu-se uma montagem, mostrando a passagem do tempo enquanto Charlie se integrava completamente ao grupo de amigos. Em seguida veio uma cena cujo propósito Rod não compreendia totalmente. Os adolescentes estavam participando de uma exibição de The Rock Horror Picture Show, todos vestidos com trajes reveladores. Emma Watson e Lea Michele, que interpretava Mary Elizabeth, usavam roupas um pouco mais discretas em comparação com as outras. Se Rod tivesse que chutar, provavelmente era porque elas tinham menos de 18 anos na época da filmagem da cena. Então veio uma das cenas mais cruciais, um momento decisivo do livro. "Senhor Anderson", perguntou Charlie ao professor, hesitante, "por que pessoas legais escolhem namorar as pessoas erradas?" "Aceitamos o amor que achamos que merecemos", respondeu Bruce Willis sabiamente, personificando o professor de inglês sábio e atencioso. Essa citação tocou Rod profundamente, assim como provavelmente tocou inúmeras outras pessoas ao redor do mundo que leram o livro. Mas a forma como foi apresentada no filme, combinada com a atuação de Bruce Willis, foi simplesmente maravilhosa. Conforme a história se desenrolava, Charlie ajudou Sam a estudar para o SAT, exame no qual ela havia se saído muito mal da primeira vez. Meses se passaram e finalmente chegou o Natal. Sendo a pessoa atenciosa que era, Charlie comprou presentes para todos os seus amigos, embora só tenha recebido um presente de Patrick, seu amigo secreto. Então Sam o levou para seu quarto e lhe deu uma máquina de escrever de presente. O que se seguiu foi a melhor atuação de Emma Watson em todo o filme, quando ela revelou seu passado sombrio para Charlie antes de fazer algo que o público aguardava ansiosamente. Ela o beijou. Foi um momento terno e tocante. Mais de uma pessoa na plateia aplaudiu e vibrou por Charlie, comemorando seu primeiro beijo com a garota por quem ele era apaixonado, mas para quem era tímido demais para confessar seus sentimentos. Durante as festas de fim de ano, Charlie usou drogas em uma das festas e depois desmaiou na neve. Ele teve um flashback da sua tia, que morreu em um acidente de carro perto do Natal quando ele era criança.
Mais tarde, ele acordou no hospital, cercado por policiais e seus pais preocupados. Depois veio outra exibição de Rock Horror Picture Show, mas desta vez, o elenco não tinha um Rock. Falando sério, Mary Elizabeth olhou para Charlie e disse, tire a roupa. Momentos depois, Charlie estava no palco vestindo apenas uma sunga dourada. Rod balançou a cabeça em desaprovação. Parecia que Troy só precisava de uma desculpa para tirar a roupa. Claro, seu corpo era impressionante, mas não dava para ignorar o fato de que Troy tinha apenas 16 anos, provavelmente 15 quando a cena foi filmada. Infelizmente, o público não compartilhou do desconforto de Rod, e aplausos entusiasmados, principalmente de garotas jovens, ecoaram pelo teatro ao verem o corpo escultural de Troy Armitage. Felizmente, ele era o único com uma roupa tão reveladora. Emma Watson usava uma longa camisola branca que a cobria com modéstia. Após o show, Mary Elizabeth convidou Charlie para o baile Sadie Hawkins, e ele aceitou. Depois do baile, ela o convidou para sua casa e o beijou. Mas o pobre Charlie só conseguia pensar em Sam, a garota que ele realmente queria beijar. Eu simplesmente não consigo acreditar, disse Mary Elizabeth, que você, de todas as pessoas, seja meu namorado. A câmera focou em Charlie, cuja expressão era de confusão, claramente perplexo com essa reviravolta repentina. A plateia caiu na gargalhada com sua reação inocente à declaração de Mary Elizabeth. O que se seguiu foi um exemplo clássico de um relacionamento unilateral. Charlie claramente não queria se envolver, mas era tímido demais para dizer algo, então deixou a situação continuar. Charlie, você precisa terminar com ela, disse sua mãe quando Mary Elizabeth se recusou a desligar o telefone. Eu consigo fazer isso? Perguntou Charlie, proferindo a frase com um timing cômico perfeito, o que fez a plateia cair na gargalhada. Em seguida veio uma cena mais difícil de assistir. Durante um jogo de verdade ou desafio, Charlie foi desafiado a beijar a garota mais bonita da sala. Ele beijou Sam, que estava sentada ao lado de Mary Elizabeth. Depois daquele único erro, tudo desmoronou para Charlie. Ele perdeu todos os seus amigos, Mary Elizabeth começou a ignorá-lo, e Patrick e Sam disseram para ele ficar longe. Mais uma vez, ele estava isolado. Ele convidou sua irmã, Candace, para almoçar, mas ela também o ignorou. Quando Charlie finalmente a confrontou, ela desabou em seus braços, revelando que estava grávida do namorado. Sem contar aos pais, Charlie a levou a uma clínica de aborto. Foi um momento comovente entre irmãos que demonstrou a profundidade do vínculo entre eles. Com o passar do tempo, Charlie descobriu que o pai de Brad havia flagrado Brad e Patrick juntos, o que levou Brad a ser espancado quase até a morte. Para manter sua imagem de machão na escola, Brad começou a ignorar Patrick, o que culminou em uma briga brutal no refeitório. Jonathan Groff roubou a cena quando Patrick foi atacado violentamente pelos amigos de Brad. Charlie veio em seu socorro, embora o filme tenha evitado, de forma primorosa, glorificar a violência. Num instante Charlie estava lá, no seguinte, os amigos de Brad estavam no chão e Charlie tinha a mão machucada. Foi um truque de câmera inteligente do diretor mostrar como Charlie desmaiou durante a briga. Esse incidente acabou levando à reintegração de Charlie ao seu círculo de amigos. Patrick e Charlie saíram para conversar de carro, ocasião em que Patrick se abriu sobre o que havia acontecido entre ele e Brad, revelando como o pai de Brad o havia espancado brutalmente. Foi uma história comovente que refletia as dificuldades enfrentadas por muitos adolescentes gays. No momento de vulnerabilidade, Patrick beijou Charlie, apenas para se desculpar imediatamente e abraçá-lo. A cena foi filmada com bom gosto, com o beijo sendo filmado de trás da cabeça de Charlie. Muito provavelmente, os atores não se beijaram devido às atitudes conservadoras em relação às cenas homossexuais em filmes, particularmente com atores menores de idade como Troy Armitage. Mais tarde, Sam recebeu sua carta de aceitação da Penn State, e os amigos comemoraram a formatura do ensino médio e a aprovação na faculdade. Sam estava solteira recentemente após terminar com seu namorado infiel, Craig. Na festa de despedida, Charlie deu a Sam todos os seus livros, querendo deixar um pouco de si para ela antes que ela fosse para a faculdade. De volta ao quarto de Sam, ela fez uma pergunta que ressoava com sua personalidade. Por que eu, e todos que amo, escolhemos pessoas que nos tratam como se não fossemos nada? Charlie olhou para ela com olhos inocentes e repetiu a frase anterior. Aceitamos o amor que achamos que merecemos. Rod achou aquele momento de fechamento de ciclo incrivelmente satisfatório, pois mostrou como a frase impactante que Bruce Willis havia dito antes não era apenas um detalhe qualquer. Ela tinha um peso real no filme. Então por que você nunca me convidou para sair? Perguntou Sam. Porque você estava com Craig, sua vadia, gritou alguém da plateia, fazendo o teatro inteiro cair na gargalhada durante o que deveria ser uma cena intensa. Alheio à reação da plateia, Charlie confessou seu amor por Sam, e os dois se beijaram, desta vez, um beijo romântico de verdade, não um beijo de amizade. Quando Sam tocou sua coxa, Charlie recuou surpreso. O que foi, Charlie? Perguntou Sam. Nada, respondeu ele antes de beijá-la novamente. Enquanto Sam se preparava para ir para a universidade, ela deu um último beijo em Charlie, e ele sentiu novamente o peso da solidão. Foi então que os flashbacks começaram, primeiro com Sam tocando sua coxa, mas quando a câmera subiu não era Sam, era sua tia, aquela que havia morrido no acidente de carro. Espere, o quê? Exclamou alguém atrás de Rod. Caramba! Gritou outra voz, ecoando a surpresa daqueles que não eram leitores de livros na plateia.
Mesmo no livro, essa revelação foi sutil, e muitos leitores provavelmente não compreenderam totalmente a gravidade do que havia acontecido com Charlie. Mas para aqueles que prestaram atenção, essa reviravolta foi chocante e comovente. Enquanto o colapso de Charlie se desenrolava na tela, Rod prendeu a respiração. A maneira como Troy retratou a angústia crua no rosto de Charlie era como se ele estivesse canalizando a forma mais profunda de traição que alguém poderia experimentar. A atuação de Troy naquela cena foi excepcional, vinda de um lugar incrivelmente sombrio, e foi absolutamente dilacerante de assistir. Foi uma atuação magistral, e Rod não pôde deixar de pensar que só aquela cena já deveria render a Troy uma indicação ao Oscar, se não uma vitória. A garota sentada ao lado de Rod desabou em lágrimas, e vê-la soluçar foi o ponto de virada para ele também. Seus próprios olhos se encheram de lágrimas, tomados pela pura emoção ali demonstrada. Aquilo não era mais apenas um filme. Era uma experiência profundamente humana que ressoou com todos no cinema. Na tela, Charlie, num acesso de desespero, ligou para sua irmã, Candace, confessando que acreditava ser o responsável pela morte de sua tia Ellen. Percebendo a gravidade da situação, Candace pediu aos amigos que chamassem a polícia, mas quando a ligação caiu, Charlie estava segurando uma faca. Por favor, me diga que ele não vai morrer, gritou uma adolescente no cinema, com a voz embargada pelo pânico. Mesmo tendo lido o livro, Rod ainda sentia uma ponta de incerteza. O filme seguiria o mesmo rumo ou tomaria um caminho diferente? A tensão era insuportável até que a polícia finalmente arrombou a porta. A cena mudou e Charlie acordou no hospital. Um suspiro coletivo de alívio pareceu percorrer a plateia, incluindo Rod, ao perceberem que Charlie ficaria bem. Ele finalmente estava recebendo a ajuda que merecia. John Cusack, que interpretou a médica de Charlie, foi uma presença estabilizadora no filme, guiando-o para fora de seu estado mental sombrio ao ajudá-lo a aceitar o fato de que o que sua tia Ellen fez não foi culpa dele. O filme terminou com uma nota de esperança muito necessária. Sam e Patrick retornaram durante um intervalo da faculdade, e o trio mais uma vez atravessou o túnel, um símbolo de seu laço inquebrável. Enquanto Heroes de David Bowie tocava, Charlie se levantou na carroceria da caminhonete, com os braços abertos, sentindo a liberdade que tanto almejava. Ele e Sam se beijaram mais uma vez, fechando o ciclo de sua história. O filme terminou com Charlie dizendo, "Somos infinitos." E naquele momento com certeza parecia isso. Enquanto os créditos começavam a rolar, Rod lutava para encontrar as palavras para expressar o que sentirá sobre o filme. Havia apenas uma coisa que ecoava em sua mente, e escapou de sua boca antes que pudesse impedi-la. Isso foi lindo. E realmente foi. Este filme foi um dos mais tocantes que ele vira em muito tempo, repleto de ternura, momentos da vida real e nostalgia que o transportaram de volta aos seus próprios tempos de colégio. Rod soube imediatamente que aquele era um clássico instantâneo, um filme que as pessoas assistiriam repetidas vezes, um filme que se tornaria atemporal. E assim que os créditos terminaram, ele se levantou e começou a aplaudir ruidosamente, incapaz de conter sua admiração pelo filme. Ele foi o primeiro por apenas alguns segundos, pois logo o salão inteiro irrompeu em aplausos que pareciam intermináveis. Uma conclusão apropriada para um filme que havia tocado a todos tão profundamente. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.